você que frequenta o canal, você que está inscrito no canal do professor Pablo Jamil, que aqui gramática.com, né, português com o professor Pablo. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, estou aqui em Goiânia e estou fazendo esse vídeo para você, meu aluno querido, que vai prestar o concurso do TJ São Paulo, tá? Você que está aí com a previsão da prova. Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre a gramática cobrada nas provas da Banca Vunesp, tá? Então eu vou comentar aqui algumas coisas, o que é que você pode esperar já para essa prova, o que é que você já pode imaginar que talvez apareça aí no seu concurso, tá? Então eu vou fazer um comentário com base no que nós temos no edital, nas últimas provas, e vou tentar dar uma visibilidade em relação a isso aí. Espero que isso seja útil e que, é claro, se você estiver assistindo a esse vídeo, você não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal e não esqueça de deixar o like aí no vídeo, fechou? Então é o seguinte, o que é que nós temos ali com o bloco de língua portuguesa? Questões sobre análise, compreensão e interpretação de textos, certo? Quando a banca coloca diversos tipos de texto, verbais, não verbais, literários, não literários, você já pode esperar aquela questão que está relacionada ao que nós vamos entender como a colocação ali de charge ou de uma tirinha. Tá? Então nós vamos pensar, charge, aquela modalidade que você tem uma imagem apenas, né? Não é uma espécie de narrativa, e a tirinha, o cartoon, é uma sequenciazinha de informações. Quando você trabalha com essa perspectiva, você já fica de olho que o que a banca examinadora costuma fazer é pedir para você avaliar a intenção do elaborador, o desenho, né, ou do chargista, ou do quadrinista, pedir a respeito da interpretação que seria possível, ou buscar algum elemento linguístico, alguma frase, alguma coisinha ali, para indicar a interpretação do texto. Tá? Então costuma ser uma interpretação relativamente simples, assim como os textos que a banca costuma empregar não são textos muito complexos, então você não tem ali algo que você vai pensar, meu Deus, uma prova difícil, eu não sei, eu vou ter uma dificuldade com a interpretação de textos. Essa parte é boa para a prova da Banca Vunesp, que a interpretação não é muito aprofundada. Mesmo que você tenha um texto mais complexo, a interpretação costuma ficar no nível da compreensão na realidade, de você buscar as estruturas linguísticas do texto, retornar até o texto e convalidar a informação. Então costuma ser relativamente simples, tá? Beleza. Agora, sem mencionar esse aspecto que eu dizia a respeito da ideia de interpretação de textos, há mais elementos que nós podemos e devemos pontuar, tá? Devemos bater ali. Então, um deles que nós vamos levar em consideração aí principalmente é a regência. Quando a banca examinadora fala que vai exigir regência verbal, nominal, emprego das preposições, tá, ou a sintaxe de regência, nem sempre a banca examinadora fala para você que aquela questão é sobre regência. Então tome cuidado com um comando de questão que apresenta a seguinte modalidade. Assinale a sentença que está de acordo com a norma padrão da língua. Quando a banca diz isso, Banca Vunesp, na maior parte dos casos, ela faz referência às questões de regência. Então, para você observar se a preposição foi bem colocada, se ela foi mal colocada, que tipo de informação você tem ali que poderia fazê-lo entender a construção da frase, porque afinal de contas, essas questões se repetem. Então, você vai verificar se a preposição em, se a preposição para, se a preposição de, principalmente e, de, em, de, por e para. São as preposições que costumam ser cobradas nessa questão. Vê se elas foram empregadas corretamente, se não está causando estranheza na sentença. Tá? Essa é uma expressão importante. Depois, nós temos que observar que há questionamentos sobre o sentido da sentença, né? Conotação, denotação e que sentido o autor quis atribuir às sentenças do texto. Então você já pode esperar isso também na sua prova, porque é algo extremamente comum nas provas da Banca Vunesp. Professor, que mais eu já posso esperar? Uma questão específica sobre o significado de um vocábulo, a questão de semântica, o que é extremamente comum também. Outra coisa, emprego dos pronomes, certo? Então você tem que lembrar que alguns pronomes possuem sentido de posse, outros não apresentam essa ideia, outros têm um sentido indefinido. Então, o sentido do pronome, o emprego do pronome,
para a construção do sentido da sentença, o sentido global da sentença. Você vai ter geralmente o pronome destacado ali, em negrito, pode ser um pronome reflexivo, um pronome relativo, um pronome obliquátono, e a banca vai pedir para você alguma coisa a respeito do sentido do pronome ou vai fazer menção a um elemento textual, o que também é bastante comum, que a gente chama de questão de referenciação. Tá? Se você estudou comigo, muito provavelmente você teve contato com essas questões. Outra coisa também que nós podemos afirmar já, que é um filé de prova para a banca VUNESP, é questão de pontuação. Tá? Então, o que é que você precisa observar? Nas questões que exigem o entendimento da norma padrão em pontuação, fique de olho no emprego da vírgula. A banca pede para você colocar vírgula, tirar vírgula de determinados trechos. Então lembra, se você tiver vírgula entre sujeito e verbo, isso não pode. Vírgula entre verbo e objeto na ordem direta, também não pode. Isso você estudou em gramática. Então lembre que isso costuma aparecer. Tá? A banca também pode fazer perguntas sobre a substituição das vírgulas por travessões. Então, perfeito. Isso aí você tem que observar se o elemento está sendo isolado, se você vai substituir não vai ter que colocar outro sinal, ou se não vai haver um prejuízo para a correção gramatical da sentença na substituição. É também muito comum que a banca peça para você retirar a vírgula de uma frase e verificar se a frase continua correta. Chama atenção para aquelas orações adverbiais deslocadas. Tá? Daí você tem o emprego obrigatório da vírgula. Outra coisa importante é concordância, tá? Concordância verbal e nominal. Vou destacar aqui algumas regras. A banca VUNESP gosta muito de lidar com o verbo haver. Você lembra que o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer não tem plural. Então, nesse caso, você vai deixar a frase de fato com o verbo, perdão, no singular. Agora, também joga muito com o verbo existir, porque o verbo existir tem, de fato, um plural. E, nesse caso, se eu tiver uma frase como já existiam seres humanos? Frase correta. Já existia seres humanos? Frase incorreta. Então, observe como é que você vai fazer a análise. Professor, mas e se fosse já haviam pessoas? Errado, já havia pessoas. Então, concordância também é aquilo que a gente entende como um filezinho de prova, né? Uma coisa que você já pode imaginar que vai aparecer ali. Muito bem, mas não é só isso. Algo que também é muito incidente nas provas da banca VUNESP, cara, é o emprego do verbo haver, mas na distinção entre o a com H, sabe, do verbo haver, há problemas, e o a artigo, ou o a preposição, ou o a com acento grave indicativo de crase. Então vamos pensar. Se você estiver fazendo referência a tempo, por exemplo, há 2 anos, você aponta para trás. Quando você aponta para trás, é com H, é o verbo haver. Se você disser daqui a pouco, o tempo para frente, você usa o a só, beleza? Então, se apontou para trás, com H, tempo. Se apontou para frente, é só o a, preposição. Outra coisa importante, a colocação pronominal cai bastante em prova. E aquilo que mais se cobra de colocação pronominal para a banca VUNESP é o caso da impossibilidade de se estabelecer a ênclise, ou seja, o pronome obliquátono depois do verbo, se você tiver um verbo no particípio. Então, como caiu numa das últimas provas da banca VUNESP, tem questionado-se errado. O correto seria tem se questionado. Essa seria a forma. Por causa do verbo questionar no particípio, que repele a ênclise. Então, muito cuidado. Eu não vou eliminar aqui a possibilidade de você ter questionamentos a respeito do emprego das conjunções, do sentido das conjunções, da conjugação verbal, da complementação verbal e, por que não dizer, das funções sintáticas dos elementos. Fique de olho principalmente em objeto direto, objeto indireto, sujeito e complementos nominais. Observar se uma frase está na voz passiva ou não, tá? Fique de olho nesses assuntos. É claro, eu desejo que você consiga fazer essa prova com tranquilidade, que você consiga fazer essa prova principalmente com a consciência de quem estudou e que, é claro, você tenha um bom resultado. Mas agora vamos combinar. Se essa não for a sua prova, se você não tiver o melhor resultado nesse concurso, o próximo vai ser. Você precisa acreditar na sua capacidade de superar os desafios, acreditar na sua capacidade de vencer os problemas. E, é claro, colar com quem quer ajudar você. Beleza? Eu mando um abraço aqui no vídeo para o meu grande amigo, professor Daniel Sena.
o meu grande amigo professor Rodolfo Souza, que é aqui de Goiânia. Rodolfo, novidades para você que é de Goiânia e está esperando aí um belo preparatório de língua portuguesa. Novidades. O Instituto Pablo Jamil vai aparecer por aqui também. Tá? Então, olha só. Se você assistiu a esse vídeo, gostou? Faça inscrição no canal, cara. Não deixe para depois. Dá o like no vídeo aí e compartilhe com seus amigos. Ah, professor, não vou compartilhar a revisão. Cara, não faz mal. Tá aí. Pode compartilhar. Venha conhecer o meu site também, www.pablojamico.com.br. Desejo uma ótima prova a todos os senhores. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Força, guerreiros!